Olá, sejam bem-vindos ao canal Falar de Seguros, eu sou o João. Hoje vou-vos falar sobre seguros de acidentes de trabalho, o que são, como funcionam, o que garantem. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Desde já aproveito para vos pedir para colocarem like, fazerem partilha e subscrevam ao canal para não perder nenhum vídeo dos que vai sair. Vamos então falar de seguros. Ora então, para clarificar tudo, vamos deixar aqui o que é que são acidentes e acidentes de trabalho. Vamos começar por acidentes. Vamos deixar aqui a definição de acidente e, resumidamente, um acidente é algo que afeta o estado de saúde da pessoa física e que seja causado por uma causa externa, uma situação externa. Ou seja, por exemplo, dois exemplos muito claros: uma queda ou um acidente de viação. Isso são situações consideradas acidentes. Acidentes de trabalho são situações que ocorrem, tal e qual como mencionámos antes dos acidentes, só que durante o local de trabalho e na deslocação e regresso do mesmo. Deixamos aqui a definição e o que é considerado um acidente de trabalho para as companhias de seguro. Agora vamos falar mais em concreto mesmo do seguro de acidentes de trabalho. O seguro de acidentes de trabalho é um seguro obrigatório em Portugal e em grande parte dos países da União Europeia, e funciona quase como um substituto cá em Portugal da Segurança Social e do Sistema Nacional de Saúde. Porquê? Porque do Sistema Nacional de Saúde vai indemnizar todas as despesas médicas que a pessoa segura tem em consequência de um acidente de trabalho, e da Segurança Social, porque vai indemnizar uma baixa por um período de tempo, caso a pessoa fique incapacitada de trabalhar durante esse período de tempo, ou mesmo uma indemnização caso a pessoa, em consequência desse acidente de trabalho, fique com uma invalidez, com uma percentagem de invalidez para o resto da sua vida, ou até mesmo morte, com o pagamento dessa indemnização aos seus familiares. Agora vamos falar dos tipos de seguro de acidentes de trabalho que existem. Existem dois tipos de seguro: os seguros de acidentes de trabalho por conta própria, para trabalhadores independentes, e o seguro de acidentes de trabalho por conta de outrem, para trabalhadores que trabalham para uma entidade patronal. A diferença entre estes dois tipos de seguros é: a pessoa responsável pelo pagamento no conta própria é o próprio trabalhador, a pessoa responsável pelo pagamento no seguro de acidentes de trabalho conta de outrem é a entidade patronal. Seguro de acidentes de trabalho conta própria. Vamos entrar mais em concreto então neste seguro. Como referi, é o seguro de trabalhadores independentes e é o seguro em que o trabalhador pode escolher qual o salário que pretende segurar. É importante dizer que é este valor que vai ter por base quando a companhia de seguros, em caso de um acidente de trabalho que a pessoa fique incapacitada para o trabalho durante um período de tempo, vai ser este salário que está seguro que vai servir de base para o pagamento da baixa. Importa dizer que normalmente os seguros obrigatórios por lei indemnizam 70% do valor da baixa, a não ser que, ao contratarem o seguro, coloquem uma cobertura com a denominação de salário integral ou algo do género, que aí sim a companhia de seguros vai pagar 100% do salário que tiver seguro. Isto, como referimos, é o substituto da Segurança Social, ou seja, como este seguro funciona quase como um substituto da Segurança Social. E também funciona como um substituto do Sistema Nacional de Saúde, como paga todas as despesas médicas em consequência de um acidente de trabalho, sem qualquer limite e sem qualquer valor que a pessoa segura tenha a suportar. Inclusive, para além das despesas médicas, também paga despesas de deslocação, de ida e regresso às consultas. Mais à frente vamos explicar como devem fazer esse pedido de indemnização. E também paga todas as despesas de farmácia que tenha em consequência desse acidente de trabalho. Vamos então mais em concreto falar sobre como funciona tudo isto em caso de sinistro. Em caso de sinistro, vamos dividir entre situações urgentes e situações não urgentes. Numa situação urgente, e caso não saibam qual é o prestador da companhia onde se dirigir, devem encaminhar-se para o Sistema Nacional de Saúde, para um dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. Lá vão ter todo o atendimento médico que necessitam. E quando tiverem alta hospitalar, devem solicitar o relatório de urgência desse mesmo hospital e as taxas moderadoras, caso tenham pago algum valor, devem trazer para depois ser reembolsados pela companhia. Ao mesmo tempo, o hospital vai-vos fornecer um
relatório de formulário para ser preenchido e enviado novamente para o hospital para as despesas hospitalares que tiveram nesse hospital serem indemnizadas pela companhia de seguros. Se a pessoa segura, porventura, ficar internada no hospital, a entidade patronal ou o trabalhador deve nomear alguém para efetuar a participação e dar conhecimento ao segurador que a pessoa está lá internada. Caso a pessoa não fique internada nesse mesmo hospital, após sair do hospital e do episódio de urgência, deve, assim que possível, dirigir-se à companhia de seguros, efetuar a participação do acidente de trabalho e questionar qual o prestador para começar a ser seguido pelo mesmo. Esse seguimento, a partir daí, começa a ser o processo todo desenrolado automaticamente através entre prestador e companhia de seguros, e aqui os processos entre as situações não urgentes e urgentes começam-se a coligar e funcionam exatamente da mesma maneira. Ou seja, a diferença entre o processo urgente é que tem a liberdade de dirigir-se ao Sistema Nacional de Saúde para tratamento. As situações não urgentes devem primeiro efetuar a participação à companhia de seguros, questionar qual o prestador onde se devem dirigir e serem assistidas nesse mesmo prestador e começarem a ser assistidas no mesmo. Em relação às restantes despesas que vos estávamos a referir, que a companhia de seguros também assume despesas de deslocação para ir às consultas e tratamentos. Essa reembolso da despesa pode funcionar de 3 formas. Ou seja, o funcionário ou o trabalhador, quando se dirige ao prestador, o prestador vai indicar qual o meio de transporte mais adequado, atendendo à invalidez ou à incapacidade que possui. E esse transporte pode ser através de táxi, ou de transportes públicos, ou meio próprio. Se for em termos de táxi, é a companhia de seguros que fica responsável por o requisitar do táxi, digamos assim. Se for em termos de transporte público ou de meio próprio, transporte público deve guardar todos os recibos dessas viagens de transporte público. Se for em veículo próprio, deve fazer uma declaração com o local de partida, ou seja, o seu domicílio, o local de destino, a clínica ou o prestador de saúde onde se vai dirigir, quantos quilómetros são, qual o combustível da viatura e a matrícula da viatura. Estas duas situações, tanto em termos de transporte público como de transporte próprio, devem ser acompanhadas pelo agendamento ou pela confirmação de presença nessas mesmas consultas e enviadas para a companhia de seguros para serem reembolsadas. Assim como as despesas de farmácia todas que tiverem em consequência de um acidente de trabalho também são reembolsadas pela companhia de seguros e devem ser enviadas tanto as faturas de despesas que possua, assim como a prescrição do médico que efetuou esse pedido, essa requisição de medicamentos. Um dos conselhos que também deixamos é, ao enviarem essas despesas, ser acompanhado por um comprovativo de IBAN em que o sinistrado seja o titular da conta. Vamos deixar aqui um exemplo do que é o comprovativo de IBAN que a companhia de seguros necessita. É um comprovativo de IBAN onde aparece o logotipo do banco, o número da conta e que essa pessoa, o sinistrado mais concretamente, é o titular da conta. Se estes 3 requisitos não estiverem reunidos, a companhia não vai processar os pagamentos através de transferência bancária, o que às vezes pode atrasar um bocadinho os pagamentos, quer em termos de, se um pagamento for enviado por cheque, tem sempre o tempo de correio e essa demora, assim como a companhia de seguros ou a maioria das companhias de seguros dá sempre preferência a pagamentos por transferência e fica a aguardar sempre o envio desse documento. E sem o documento nestes 3 requisitos, a companhia de seguros não vai processar a indemnização através de transferência bancária. Para finalizar a situação dos sinistros, eu estava a referir-me aos sinistros em relação aos seguros de acidentes de trabalho de conta própria. Em termos dos conta de outrem, funcionam praticamente da mesma maneira, a única diferença está na baixa. Em termos de despesas médicas, funciona tudo exatamente, e reembolso das despesas tudo exatamente como no conta própria. Em termos de baixa, ao contrário do que acontece no seguro de acidentes de trabalho de conta própria, o trabalhador não tem a liberdade de escolher qual o salário que vai segurar. É o salário que recebe
pela entidade patronal. Quando estamos a falar em salário, é salário vezes 14 meses, subsídio de alimentação vezes 11 meses, e caso recebam outros subsídios ou outros valores no recibo de vencimento, esses valores também devem constar no seguro de acidentes de trabalho. Conta de outrem para contabilização e para que sejam indemnizados em situação de baixa. Vamos então agora falar mais em concreto do seguro de acidentes de trabalho conta de outrem. Este seguro pode-se dividir em duas formas: prémio fixo e prémio variável. A diferença entre eles está a forma de inclusão dos funcionários. No prémio fixo é obrigatório fazer uma listagem com o nome completo de todos os funcionários, a sua profissão, o seu vencimento, ou seja, salário, valor de subsídio de alimentação e se recebem outros subsídios. E deve ser enviada essa listagem para a companhia de seguros e só está incluído no seguro de acidentes de trabalho quem estiver incluído nessa listagem e os salários estão seguros perante essa listagem. Isso é considerado o prémio fixo, é chamado o seguro com prémio fixo. O seguro com prémio variável é diferente, funciona através de previsão e envio de folhas de férias. Ou seja, a entidade patronal faz uma previsão do valor de salários, tal e qual como mencionámos, salários vezes 14, subsídio de alimentação vezes 11 e outros subsídios, caso exista. É feita uma previsão anual de qual vai ser o valor de salários dessa empresa. Ao ser feita essa previsão de salários, é obrigatório enviar as folhas de férias. Ou seja, todos os trabalhadores que estão incluídos nas folhas de férias estão automaticamente incluídos no seguro, com aquele vencimento e com aqueles valores de subsídio de alimentação ou outros subsídios. É um processo mais simples e normalmente mais adequado para empresas ou de grande dimensão, em que podem ter alguns funcionários de baixa e não têm que os estar a excluir assim do seguro manualmente, é tudo processado automaticamente, ou para empresas com um grande fluxo de entrada e saída de funcionários. O prémio fixo, os seguros de acidentes de trabalho prémio fixo, é aconselhável para empresas de pequena dimensão, em que os funcionários são sempre praticamente os mesmos e assim nunca existe surpresas caso exista alguma alteração no vencimento ou uma situação assim. Porquê? Nos seguros de prémio variável depois é feita uma conta corrente, digamos assim. Ou seja, há previsão que é feita. Imaginem, se os salários que estão a ser emitidos nas folhas de férias forem superiores ao que for previsto, ou que foi previsto pela empresa no início do ano, passado 6 meses ou mesmo no final do ano, vai ser emitido um recibo de adicional com a diferença desses valores. E a mesma coisa acontece ao contrário. Caso a previsão de salários seja superior ao que está a ser emitido no seguro de acidentes de trabalho, a companhia de seguros chega ao final do ano e reembolsa esse valor que foi processado indevidamente. Notas finais, mas não menos importantes. As participações de acidentes de trabalho devem ser enviadas de preferência ou no próprio dia de acidente de trabalho, no máximo no dia seguinte ao acidente ocorrido, e o sinistrado deve ser assistido ou no próprio dia do acidente ou no máximo dia seguinte. Não deixem as situações se arrastar, porque isso pode levar ao agravamento de danos e depois pode levar a alguns problemas na gestão do processo. Tenham atenção a isso. Outra nota que quero deixar aos trabalhadores independentes, que são os únicos que têm a capacidade de decidir qual o valor que devem segurar no seguro de acidentes de trabalho. Façam os cálculos mais ou menos de quais as despesas mensais que têm fixas e calculem 70% do valor que necessitam para fazer face a essas despesas. Poderá ser uma boa base ou uma boa base de cálculo para definirem qual o salário que devem segurar neste tipo de seguros. Como referi inicialmente no vídeo, isto é um seguro obrigatório, que caso algum trabalhador em Portugal não tenha e seja alvo de inspeção, podem levar multas, que o valor ainda é elevado, vão entre os 500 e os 3.750 euros. Mas o principal alerta que eu quero deixar nem é tantas pessoas fazerem estes seguros de acidentes de trabalho para proteger os seus funcionários ou para se protegerem a si, mas é mesmo que percebam que este seguro é uma grande proteção,
muito mais do que o Sistema Nacional de Saúde ou a Segurança Social. Por exemplo, o Segurança Social, em termos de baixa, até ao 30º dia só paga 55% do valor. O seguro de acidentes de trabalho paga 70% do salário seguro. É uma grande diferença e ainda reembolsa todas as despesas médicas que tenha e despesas de transporte, assim como despesas de farmácia. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil, explicativo. Caso tenham alguma dúvida, passem nas nossas redes sociais. Estão aqui a aparecer todas as redes sociais. Passem no nosso site. Lá está um bocadinho da nossa história e de todos os vídeos que já temos no canal. Passem por lá, conheçam um bocadinho o nosso trabalho. Caso tenham alguma dúvida ou precisem do nosso aconselhamento em situações de seguro de acidentes de trabalho, todos os nossos contactos estão aí disponíveis. Um bem-aja a todos, até ao próximo vídeo, porque vamos continuar a falar de seguros. Subscrevam o canal. Tchau, tchau.